Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um controle inabalável sobre suas emoções, enquanto outras vivem presas em um ciclo de dependência emocional? Talvez você tenha sentido isso em algum momento. Aquele peso de depender da aprovação de alguém ou o vazio de estar à mercê das manipulações de uma pessoa narcisista. É um fardo pesado, mas felizmente existe uma saída. Neste vídeo, vamos explorar como o estoicismo pode ser a chave para a liberdade emocional que você sempre sonhou. Uma filosofia prática e transformadora que ensina você a assumir o controle de suas emoções, superar a influência de pessoas tóxicas e viver de acordo com seus próprios valores. Prepare-se, porque ao final deste vídeo você terá ferramentas para romper essas correntes invisíveis e recuperar sua paz interior. Para entender como o estoicismo pode libertar você da dependência emocional, precisamos começar pelo básico. O que é estoicismo? Muitas pessoas associam essa filosofia a uma vida sem emoção ou à ideia de ser forte o tempo todo. Mas a verdade é que o estoicismo é uma ferramenta prática. Antes de continuarmos, se você quer praticar o estoicismo com disciplina e êxito todos os dias para sua evolução mental, clique no primeiro link da descrição e conheça estratégias infalíveis para transformar sua vida, desenvolvida há mais de 2000 anos para ajudar as pessoas a lidarem com os desafios da vida de maneira racional e equilibrada. Os estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio acreditavam que a chave para a verdadeira liberdade reside em controlar aquilo que está dentro de nós, nossos pensamentos, emoções e ações. Eles ensinavam que não temos poder sobre os acontecimentos externos, as opiniões alheias, o comportamento das pessoas, ou até mesmo os caprichos do destino, mas podemos sim controlar como reagimos a essas situações. Essa ideia simples, mas poderosa, é a base para uma vida livre de sofrimento desnecessário. Por que isso é relevante para você? Pense em todas as vezes em que você ficou abalado por algo que alguém disse ou fez. Talvez tenha sido uma crítica injusta, uma atitude manipuladora ou até mesmo o silêncio calculado de uma pessoa narcisista. Cada uma dessas situações provavelmente provocou emoções intensas, como raiva, tristeza ou frustração. O estoicismo nos ensina que essas emoções não são causadas pelos eventos em si, mas pela forma como os interpretamos. E essa é uma excelente notícia. Significa que, ao mudar sua perspectiva, você pode transformar completamente sua experiência emocional. Os estoicos também defendiam a prática do que chamavam de indiferença externa. Isso não significa ignorar ou ser insensível, mas aprender a não dar peso exagerado a coisas que estão fora do seu controle. Se alguém tenta manipular você, por exemplo, o estoicismo lhe dá o poder de enxergar isso pelo que realmente é, um comportamento alheio, que não precisa definir quem você é ou como você se sente. Além disso, o estoicismo é uma filosofia profundamente prática. Não é sobre debates abstratos ou ideias complicadas, mas sobre aplicar princípios no dia a dia para viver uma vida melhor. Desde o momento em que você acorda até as interações mais desafiadoras que enfrenta, os ensinamentos estoicos oferecem orientações claras para enfrentar cada situação com calma, clareza e força interior. Por fim, o estoicismo nos ajuda a redefinir o que é sucesso e felicidade. Em vez de depender da aprovação ou do afeto de outras pessoas, você aprende a encontrar realização em suas próprias ações e valores. Isso não apenas fortalece sua autoestima, mas também torna você imune ao impacto de pessoas tóxicas, que muitas vezes se alimentam da vulnerabilidade emocional alheia. Agora que você entende o que é o estoicismo e por que ele é tão poderoso, podemos dar um passo adiante e mergulhar na raiz do problema, a dependência emocional. A dependência emocional é uma das armadilhas mais traiçoeiras que uma pessoa pode enfrentar. Ela não apenas rouba sua paz interior, mas também coloca sua felicidade nas mãos de outros. Antes de explorarmos como o estoicismo pode libertá-lo, é crucial entender o que exatamente é a dependência emocional e como ela se manifesta na sua vida. No nível mais básico, a dependência emocional ocorre quando você precisa de validação, aprovação ou afeto de outra pessoa para se sentir completo. Isso pode começar de forma sutil, como a expectativa de um elogio ou o desejo de ser notado, mas rapidamente evolui para uma necessidade constante de atenção. Quando você depende emocionalmente de alguém, sua autoestima fica completamente atrelada às atitudes dessa pessoa. Se ela aprova você, você se sente bem. Se ela ignora ou critica você,
tudo desmorona. Um exemplo comum desse tipo de relação é com pessoas narcisistas. Narcisistas têm a habilidade de manipular suas emoções, fazendo com que você sinta que precisa da aprovação deles. Eles podem alternar entre elogios e críticas, mantendo você em um estado constante de incerteza. Essa dinâmica cria uma espécie de vício emocional, onde você acaba buscando sinais de validação, mesmo sabendo que isso o deixa exausto e infeliz. Mas por que caímos nessa armadilha? A resposta geralmente está ligada a padrões de comportamento que desenvolvemos ao longo da vida. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde sua opinião não era valorizada ou onde precisava agradar para ser aceito. Essas experiências podem moldar a forma como você se relaciona com os outros, tornando difícil estabelecer limites ou reconhecer seu próprio valor. Outro aspecto importante é a sensação de controle. Quando estamos emocionalmente dependentes de alguém, acreditamos, ainda que de forma inconsciente, que podemos mudar como essa pessoa nos trata. Nos esforçamos para agradar, nos adaptamos a expectativas impossíveis e até justificamos comportamentos tóxicos na esperança de que, um dia, as coisas melhorem. Esse ciclo é exaustivo e, na maioria das vezes, inútil. Aqui é onde o estoicismo entra como uma luz no fim do túnel. Ele nos lembra que a verdadeira liberdade começa ao reconhecer que o controle que tanto buscamos está dentro de nós e não nas ações ou opiniões alheias. Quando aceitamos que não podemos mudar os outros, mas podemos mudar a nós mesmos, abrimos espaço para uma transformação profunda. Por exemplo, imagine que alguém em quem você confia constantemente critica suas escolhas. Antes de conhecer o estoicismo, você talvez reagisse com raiva, tristeza ou tentasse justificar suas decisões. Mas ao adotar uma perspectiva estoica, você percebe que as palavras dessa pessoa refletem mais sobre ela do que sobre você. Você aprende a se distanciar emocionalmente, a observar sem absorver. Esse é o primeiro passo para quebrar o ciclo da dependência emocional. Outro ponto central da filosofia estoica é a ideia de autossuficiência. Os estoicos ensinam que você já possui dentro de si tudo o que precisa para ser feliz. Quando você para de buscar aprovação externa e começa a valorizar suas próprias virtudes, o poder que os outros têm sobre você desaparece. A dependência emocional não é um sinal de fraqueza, mas sim um padrão que pode ser reprogramado, e o estoicismo oferece as ferramentas necessárias para isso. Ao longo deste vídeo, vamos explorar práticas específicas que ajudarão você a se libertar dessa prisão invisível e recuperar seu equilíbrio emocional. Agora que entendemos como a dependência emocional funciona e por que ela é tão destrutiva, vamos avançar para a parte mais importante: como aplicar os princípios estoicos para se libertar de vez. Agora que você entende o impacto devastador da dependência emocional e o poder que o estoicismo pode ter em sua vida, chegou o momento de explorar como aplicar os ensinamentos dessa filosofia prática para superar esse desafio. O estoicismo não é apenas uma teoria abstrata, mas um guia para ações concretas. Abaixo, você descobrirá como usar seus princípios para romper com a dependência emocional e recuperar sua autonomia emocional. 1. Controle o que você pode controlar e aceite o que não pode. Um dos maiores ensinamentos do estoicismo é a distinção entre o que podemos e o que não podemos controlar. Muitas vezes, nos envolvemos emocionalmente em situações que estão completamente além do nosso alcance. Você não pode controlar as atitudes de uma pessoa narcisista, por exemplo, mas pode controlar como reage a elas. Isso é libertador. Quando você internaliza essa ideia, percebe que não precisa mais se desgastar tentando mudar os outros. O controle da sua paz interior passa a ser sua responsabilidade exclusiva. Na prática, isso significa que, ao se deparar com uma pessoa que tenta manipular suas emoções, você deve se perguntar: isso está dentro do meu controle? O que posso fazer a respeito? Ao reconhecer que a atitude da outra pessoa é algo que você não pode controlar, você se liberta emocionalmente, focando apenas no que depende de você, sua reação. 2. O valor da indiferença estoica. Os estoicos não pregam uma indiferença passiva ou insensível às situações da vida. O que eles defendem é uma indiferença ativa, ou seja, a habilidade de não se deixar arrastar pelas emoções geradas por eventos ou comportamentos externos. Isso é especialmente útil quando lidamos com pessoas que constantemente nos desafiam ou tentam manipular nossas emoções. Em vez de se deixar levar pela raiva ou frustração,
O estoicismo ensina a praticar a indiferença a essas provocações. Isso não significa ignorar o problema, mas sim abordá-lo de uma maneira racional e sem envolver suas emoções. Você aprende a analisar a situação sem ser esmagado por ela. Um exemplo prático seria o seguinte: se um colega de trabalho tenta lhe provocar ou manipular suas emoções, em vez de entrar em um conflito direto ou buscar validação, você se mantém calmo e analisa as intenções dessa pessoa. Ao entender que você não depende do comportamento dela para se sentir bem consigo mesmo, você se liberta. 3. A prática do desapego emocional. O desapego emocional é um princípio fundamental do estoicismo. Isso não significa ser frio ou distante, mas sim desenvolver a capacidade de se desvincular emocionalmente de resultados e opiniões externas. Muitas vezes, nos apegamos ao desejo de agradar ou de receber validação de outras pessoas, especialmente quando lidamos com figuras narcisistas ou controladoras. Esse apego gera sofrimento. Os estoicos ensinam que devemos ser capazes de dar nossa atenção e esforço, mas sem ficar emocionalmente presos ao que esperamos em retorno. Isso é especialmente importante em relações tóxicas, onde a aprovação ou a rejeição de uma pessoa pode afetar profundamente seu estado emocional. Ao praticar o desapego, você começa a agir com mais liberdade, sem depender da opinião de outros para se sentir completo. 4. Praticando a autoavaliação contínua. Outra ferramenta valiosa do estoicismo é a prática da autoavaliação diária. Ao final de cada dia, os estoicos recomendavam uma reflexão sobre nossas ações e reações. Isso permite que você observe padrões de comportamento, especialmente aqueles relacionados à dependência emocional. Pergunte a si mesmo: como reagi hoje? Eu busquei aprovação desnecessária de alguém? Eu deixei que as emoções de outra pessoa influenciassem meu estado de espírito? Essa prática ajuda a desenvolver uma consciência crítica sobre seus próprios comportamentos e pensamentos. Quando você percebe que está dependendo emocionalmente de alguém, é possível interromper esse ciclo e redirecionar sua atenção para o que realmente importa, o seu próprio equilíbrio emocional. 5. O poder da virtude estoica. A virtude é a base da vida estoica, e é ela que proporciona a verdadeira liberdade. Virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança nos orientam a viver de maneira alinhada com nossos valores, independentemente do que os outros pensem ou façam. Quando nos concentramos em cultivar essas virtudes, nos tornamos mais independentes emocionalmente, porque nossa felicidade não depende mais da aprovação ou validação externa. Por exemplo, quando você age com coragem, mesmo diante de uma pessoa narcisista que tenta manipulá-lo, você está colocando seu valor pessoal acima das necessidades de aprovação do outro. Isso traz uma sensação de autonomia e força interior, o que é a verdadeira liberdade emocional. 6. Aceitação da impermanência. O estoicismo também nos ensina a aceitar a impermanência de tudo. As relações, as emoções e até as situações difíceis da vida são passageiras. Essa percepção nos ajuda a evitar a fixação emocional em eventos ou pessoas que não contribuem positivamente para nosso bem-estar. Se você aprende a aceitar que tudo está em constante mudança, fica mais fácil se desapegar de relacionamentos ou situações que estão lhe prejudicando emocionalmente. Aplicando esses princípios estoicos, você pode, de fato, romper com os padrões de dependência emocional que o aprisionam. O estoicismo lhe oferece as ferramentas para assumir o controle de sua vida emocional, tornando-se mais resiliente, mais forte e mais capaz de viver em paz, independentemente dos outros. No próximo capítulo, vamos explorar como manter essa liberdade emocional em sua vida cotidiana, criando um caminho contínuo de autossuficiência emocional e independência. Mantenha a liberdade emocional no dia a dia. Após entender como o estoicismo pode ajudá-lo a se libertar da dependência emocional, o próximo passo é criar estratégias práticas para manter essa liberdade no seu cotidiano. Não se trata de aplicar esses ensinamentos uma única vez, mas sim de transformá-los em hábitos diários que reforçam sua independência emocional a longo prazo. Vamos explorar como integrar os princípios estoicos no seu dia a dia, para que você não apenas se liberte, mas também sustente essa liberdade em todas as situações. 1. Comece o dia com a reflexão estoica. Os estoicos recomendavam uma reflexão matinal, onde você define sua intenção para o dia e se prepara para enfrentar os desafios emocionais de forma racional. Ao acordar,
Em vez de simplesmente se deixar levar pelos acontecimentos do dia, dedique alguns minutos para refletir sobre o que está fora de seu controle e o que você pode controlar. Pergunte-se: o que posso fazer hoje para ser mais resiliente emocionalmente? Como posso evitar que as atitudes dos outros afetem meu estado emocional? Essa prática prepara sua mente para situações que podem surgir ao longo do dia, ajudando-o a manter o foco no que realmente importa. É um passo simples, mas poderoso, para reforçar a autonomia emocional logo no início do dia. 2. Estabeleça limites claros. Manter sua liberdade emocional também significa estabelecer limites claros com as pessoas ao seu redor. Isso inclui, especialmente, pessoas que tentam manipular suas emoções, como figuras narcisistas. No contexto estoico, o estabelecimento de limites não é uma atitude egoísta, mas uma forma de preservação do seu próprio equilíbrio. Quando você reconhece que tem o direito de proteger sua paz interior, fica mais fácil dizer não a situações ou comportamentos que invadem seu espaço emocional. Por exemplo, se alguém começa a agir de maneira manipuladora ou tóxica, você pode responder com calma, mas firmeza: não estou disposto a participar dessa dinâmica. Ao praticar isso regularmente, você começa a sentir menos necessidade de agradar ou de buscar a aprovação alheia, reforçando sua independência emocional. 3. Pratique o desapego de resultados. Uma das maiores fontes de dependência emocional vem da nossa fixação em resultados e expectativas. Esperamos que as pessoas ajam de uma certa maneira, que nossos esforços sejam recompensados de uma forma específica ou que tenhamos sempre controle sobre o que acontece em nossas vidas. No entanto, o estoicismo nos ensina a desapegar de resultados. Não podemos controlar o que as pessoas fazem ou como os eventos se desenrolam, mas podemos controlar nossa atitude diante dessas situações. Por isso, ao se deparar com uma situação emocionalmente carregada, procure focar no processo e no que você pode controlar. Se alguém não lhe oferece a validação que você esperava, por exemplo, lembre-se de que isso está fora do seu controle. O que está dentro do seu controle é como você lida com a situação. Se você praticar o desapego de resultados, começará a perceber que sua felicidade e equilíbrio emocional não dependem das expectativas que tem em relação aos outros. 4. Cultive a prática da gratidão. A gratidão é uma prática simples, mas extremamente poderosa, que ajuda a manter a liberdade emocional. Ao invés de focar no que falta ou no que poderia ter sido melhor, pratique o agradecimento pelas pequenas vitórias diárias. A gratidão shiftará seu foco da escassez para a abundância, permitindo que você se concentre em sua própria evolução, não nas falhas dos outros ou nas circunstâncias externas. Por exemplo, ao enfrentar uma situação desafiadora em que uma pessoa tenta manipular suas emoções, em vez de se ressentir com ela, você pode agradecer pela oportunidade de praticar sua resiliência emocional. Essa mudança de perspectiva não só protege seu equilíbrio, como também reforça o seu domínio sobre suas emoções. 5. Reforce a ideia de que você é suficiente. Em um mundo onde constantemente somos bombardeados por expectativas externas, o estoicismo nos lembra que somos suficientes por nós mesmos. Sua paz interior não depende de validações externas ou do comportamento dos outros. Reforce isso diariamente. Eu sou suficiente independente do que aconteça. Essa afirmação não é apenas uma forma de autossugestão, mas uma verdade fundamental do estoicismo. Se você internalizar isso, passará a se libertar das expectativas das pessoas ao seu redor e aprenderá a focar na sua própria evolução e bem-estar. 6. Revise seus progressos com a autoavaliação diária. Para garantir que sua liberdade emocional permaneça sólida, pratique a autoavaliação diária. No final de cada dia, reserve alguns minutos para refletir sobre como você lidou com suas emoções ao longo do dia. Pergunte-se: fui controlado pelas emoções dos outros? Eu me deixei levar por expectativas externas? Como reagi a situações que estavam fora do meu controle? Essa prática ajuda a identificar padrões de comportamento, tanto os positivos quanto os negativos, e permite que você faça ajustes quando necessário. Ao revisar seus progressos regularmente, você se fortalece e se mantém no caminho da liberdade emocional. Manter sua liberdade emocional não é um objetivo de curto prazo, mas um compromisso diário. Ao integrar essas práticas em sua rotina, você cria um ciclo virtuoso onde sua autonomia emocional se torna cada vez mais sólida. Não se trata de eliminar todas as dificuldades
ou de controlar tudo ao seu redor, mas sim de assumir o controle de como você reage a essas situações. Com o tempo, você vai perceber que a dependência emocional, que antes parecia impossível de superar, se dissolverá. Isso não significa que você não enfrentará mais desafios, mas sim que agora você está mais preparado para lidar com eles de maneira mais leve e equilibrada. Agora que você percorreu comigo essa jornada de autodescoberta, é hora de refletir profundamente sobre o que significa conquistar a verdadeira liberdade emocional. Não se trata apenas de um conceito abstrato ou algo que você só vê em livros ou vídeos de desenvolvimento pessoal. A liberdade emocional é algo que pode ser vivido dia após dia, desde o momento em que você decide que está pronto para mudar sua abordagem diante da vida. É fácil se perder nas emoções negativas que surgem ao longo do dia, especialmente quando lidamos com pessoas difíceis ou situações desafiadoras. Mas, como vimos, o estoicismo nos ensina que temos o poder de escolher como reagimos, mesmo diante da adversidade. A verdadeira liberdade emocional não vem de controlar o que acontece ao seu redor, mas de entender que você é capaz de controlar suas reações internas. E quando você começa a agir com base nesse poder, sua vida muda. Lembre-se, isso não é uma promessa de que as dificuldades desaparecerão. Elas continuarão a aparecer, mas você, com a prática do estoicismo, começa a vê-las de outra forma. As críticas de pessoas narcisistas, as situações estressantes no trabalho, as frustrações diárias, todas essas coisas deixam de ter o poder de afetar sua paz interior. A partir do momento que você começa a se libertar das expectativas externas, as amarras emocionais que te prendem simplesmente desaparecem. E ao fazer isso, você ganha um poder inigualável sobre sua própria vida. A verdadeira liberdade está em aprender a ser suficiente para si mesmo. Isso não significa se isolar do mundo ou se afastar das relações humanas. Significa não depender da validação externa para se sentir bem consigo mesmo. Quando você encontra seu valor em si próprio e não no que os outros pensam de você, você se torna imune às armadilhas emocionais que muitas vezes nos fazem reféns. Ao aprender a gerenciar suas emoções com base em princípios estoicos, você não está apenas se libertando de dependências externas, mas criando uma fundação sólida para um bem-estar duradouro. E o mais poderoso, essa liberdade emocional é algo que você pode cultivar a cada dia. Não existe um ponto de chegada definitivo. Cada momento é uma oportunidade de aplicar o que aprendeu. Todos os dias você tem a chance de ser um pouco mais estoico, um pouco mais equilibrado, mais desapegado das opiniões alheias. E com o tempo, você verá que os desafios que antes pareciam enormes começarão a parecer cada vez menores, até desaparecerem. Mas é importante entender que a verdadeira transformação não acontece da noite para o dia. Exige consistência, paciência e, acima de tudo, prática. Comece agora. Se você sentir que está preso em padrões emocionais ou que as reações externas ainda dominam suas escolhas, lembre-se, o poder de mudar está em suas mãos. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é também o mais gratificante. Não espere mais para começar a viver a liberdade emocional que você merece. Agora eu quero saber de você. O que você acha dessa ideia de liberdade emocional através do estoicismo? Como você se sente ao pensar em aplicar esses princípios na sua vida? Deixe nos comentários suas reflexões sobre o vídeo. Eu adoraria ouvir como você pretende usar os ensinamentos do estoicismo para se libertar das amarras emocionais. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas a também se libertarem emocionalmente, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos construir uma comunidade mais forte, mais resiliente e mais livre das amarras emocionais que muitas vezes nos limitam. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, para não perder mais vídeos como esse, que podem transformar a sua forma de ver e viver a vida. Ative o sininho para receber todas as notificações, porque a sua jornada rumo à liberdade emocional está apenas começando. Não perca as próximas aulas e insights que temos preparados para você. Agora lembre-se, o caminho para a liberdade emocional começa com uma única decisão, e a decisão de se tornar emocionalmente livre é sua. Vamos juntos fazer dessa jornada uma transformação real em nossas vidas. Até o próximo vídeo.